Olá pessoal! Hoje, as últimas palavras do Papa Francisco, Igreja na Angola e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Papa Francisco. A medida do progresso deve ser a pessoa e não o lucro. Não declarações de intenção, mas compromissos concretos para que a economia e as finanças estejam a serviço das pessoas e da Mãe Terra. Que a medida do progresso sejam as pessoas saindo da pobreza e trabalhando com dignidade, e não a lógica do lucro, da expansão e da rentabilidade a curto ou imediato prazo. Foi com esta esperança que o Papa dirigiu uma mensagem aos participantes do evento realizado na quarta-feira no Palácio Lateranense, intitulado Preparando o Futuro, construir uma economia regenerativa, inclusiva e sustentável. Perdemos muitas oportunidades para mudar nossa abordagem. O evento foi promovido pela Comissão do Vaticano, do Discatério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral e pela Rede Deloitte. O trabalho nasceu do pedido que o Papa reitera em sua mensagem de preparar o futuro utilizando a melhor ciência disponível, com o realismo do Evangelho e em solidariedade com os marginalizados. É do nosso compromisso, escreveu Francisco, que vai depender o que acontecerá. A pandemia, constatou o Papa, novamente, não pode nos deixar como antes, e em 2 anos devemos admitir que perdemos muitas oportunidades para mudar nossa abordagem. Francisco fala de novas injustiças e desigualdades, e de desafios que continuam a persistir, com os cuidados com a casa comum, a distribuição de vacinas, o aumento da fome, da pobreza e do comércio de armas. Precisamos promover uma mudança de paradigma e encontrar soluções criativas. O mundo da economia e das finanças tem uma responsabilidade importante. Daí o incentivo aos participantes, em termos de compromisso coletivo na luta contra a pobreza e em prol do emprego. Compromissos concretos a serviço das pessoas e da criação. É tão difícil, pergunta o Papa, assegurar as condições para que todos possam contribuir para transformar o mundo com seu trabalho? Vocês podem fazer a diferença, como eu gostaria que todos aceitassem a responsabilidade de preparar um futuro diferente. Este foi o ponto de partida para o trabalho entre especialistas e economistas na modalidade Zoom e presencial, para analisar o desafio global da pandemia, que tem destacado a inadequação dos sistemas econômicos e sociais atuais e das sociedades transformadas, e para apresentar novos modelos de economia que valorizam a natureza, as pessoas e a sociedade como um todo. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Papa Francisco à ação católica. Os apóstolos de hoje devem julgar e agir. Na manhã desta quinta-feira, o Papa recebeu os representantes da Ação Católica na França. Francisco iniciou falando sobre o tema de peregrinação apóstolos hoje, e disse que gostaria de refletir o que significa sermos apóstolos eficazes hoje, recordando que quando os discípulos caminham com Jesus no caminho de Emaús, começam lembrando os acontecimentos que viveram, depois reconhecem a presença de Deus nesses acontecimentos. Finalmente, agem retornando a Jerusalém para anunciar a ressurreição de Cristo, e concluiu: ver, julgar e agir, e convidou todos a refletirem sobre essas 3 palavras. E concluiu: ver, julgar e agir, e convidou todos a refletirem sobre estas 3 palavras. A etapa básica: ver. Esta primeira etapa é básica, continuou o Papa. Consiste em se deter para observar os acontecimentos que formam nossas vidas, o que constitui a nossa história, as nossas raízes familiares, culturais e cristãs. A pedagogia da ação católica começa sempre com um momento de memória, ou seja, compreender e perceber como Deus estava presente em cada instante, e explica. A sutileza e a delicadeza da ação do Senhor em nossas vidas às vezes nos impede de compreendê-la no momento, e é preciso percorrer essa distância para compreender sua coerência. Francisco então recorda que na Fratelli Tutti há um olhar inicial sobre a situação. Sem memória, nunca se avança.
não se evolui sem uma memória íntegra e luminosa. Julgar ou discernir. Em seguida, o pontífice falou sobre a segunda etapa, que seria julgar ou discernir. É o momento em que nos permitimos ser questionados, ser desafiados. A chave para esta etapa é a referência à Sagrada Escritura, e explicou este ponto afirmando: no encontro entre os acontecimentos do mundo e de nossas vidas, por um lado, e a palavra de Deus, por outro, podemos discernir os apelos que o Senhor nos faz. Os movimentos da ação católica desenvolveram em sua história verdadeiras práticas sinodais, especialmente na vida em grupo, que é a base de sua experiência. Continuando neste ponto, disse ainda: a Igreja como um todo também está envolvida no processo sinodal, e eu conto com sua contribuição. Recordemos, a este respeito, que a sinodalidade não é uma simples discussão. Não, disse o Papa, é um estilo a ser adotado, no qual o protagonista principal é o Espírito Santo, que se expressa antes de tudo na Palavra de Deus, lida, meditada e compartilhada em conjunto. Concluindo este ponto, recomendou: por favor, deem sempre um lugar importante à Palavra de Deus na vida de seus grupos e, igualmente, um espaço à oração, à interioridade e à adoração. Terceira etapa: agir. Ao se referir à terceira etapa, agir, o Papa disse que o Evangelho nos ensina que a ação, que está no próprio nome do seu movimento, deve ter sempre a iniciativa de Deus. Aprofundando o tema, continuou: o nosso papel é, portanto, apoiar e encorajar a ação de Deus nos nossos corações, adaptando-se à realidade em constante mudança. Depois recordou ainda que as pessoas que seus movimentos encontram, penso particularmente nos jovens, não são as mesmas pessoas de alguns anos atrás, e explicou: são mais sensíveis à afetividade e, portanto, mais vulneráveis, mais frágeis que as gerações anteriores, menos enraizados na fé, mas mesmo assim em busca de sentido e verdade, e não menos generosos. Neste momento, o Papa Francisco encorajou os presentes afirmando: é missão da ação católica encontrá-los, aceitá-los como eles são, fazê-los crescer no amor a Cristo e ao próximo, e levá-los a um compromisso mais concreto, para que possam ser protagonistas de suas próprias vidas e da Igreja, para que o mundo possa mudar. O que você achou das palavras do Papa Francisco? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Angola. Processo de sinodalidade gera entusiasmo. O processo sinodal está a ser uma vivência única nas diferentes comunidades eclesiásticas de Angola. Do mais recondito centro paroquial, da mais recondita capela de uma missão ou paróquia e catedrais, chegam contribuições que fazem jus ao lema do Sínodo: por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O responsável da secretaria do Sínodo, a nível da Diocese de Luanda, Padre José Esteves, refere que a secretaria aguarda pela recepção das actas sínteses durante o mês todo de janeiro e realça que este sínodo está vívido com satisfação nas diversas comunidades paroquiais de Luanda. Os fiéis estão contentes com esta modalidade criada pelo Papa Francisco durante os debates. Por exemplo, na paróquia de São Marcos, há quem se sentia como se estivesse na Capela Sistina em pleno concílio, refere o sacerdote. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé deixaram recomendações precisas para o caminho sinodal ao nível do território da CEAST durante a sua última Assembleia Plenária de outubro, onde o sínodo assume uma das principais preocupações da igreja local. Na Diocese de Cachito, vários grupos e movimentos apostólicos já deram entradas da síntese junto dos conselhos paroquiais. O exemplo vem da paróquia de São Marcos do Belo Monte. Os grupos da liturgia e acolitado já responderam às questões contidas no documento. Relação entre os leigos e consagrados no serviço da igreja estão entre as preocupações. E na Diocese do Uíge, a Assembleia Diocesana de Pastoral, que decorreu de 4 a 8 de janeiro do corrente ano, ficou marcada pelos instrutivos contidos no documento orientador do Sínodo dos Bispos. Os delegados ao encontro mostraram-se motivados a encaminhar juntos. Até 2023, cumprem-se as fases do Sínodo, por dioceses e depois ao nível regional
e finalmente em 2023 realiza-se a Assembleia Geral Sinodal de Roma. Até lá, uma igreja caminhando na escuta e no caminho da comunhão fraterna assume-se como peregrina em busca da identificação cada vez maior com Cristo. Deixe um amém nos comentários pelos irmãos da fé na Angola. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.